umas 2 ou 3 semanas atrás, me enviaram algumas perguntas. Eita, tá nevando demais, deixa eu tirar um pouco. Me enviaram perguntas. Ai, que bonitinho esse! Me enviaram perguntas sobre o tema da live de hoje. Então eu quero dizer a vocês que elas serão respondidas, tá bom? Espero que eu consiga responder todas. Peraí, gente, a minha convidada já chegou. Nossa, pontualíssima. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver. Sejam bem-vindas, bem-vindos quem tá entrando. Tudo bem? Ai, gente, ó, eu balanço a cabeça. Olá, Oi, tudo bem, Carla? tudo ótimo. E você, Luciana? Perfeito. E aí, minha gente, vão chegando. Já a Carla vai conversar com a gente. Um bate-papo super interessante, curioso e ao mesmo tempo muito importante da gente falar. Vamos chegando, vamos chegando. Se alguém tiver aí ouvindo, Carla, fala alguma coisa para ver se as pessoas estão te ouvindo bem. Então, você falou para eu começar contando minha história, né? Nossa história de Já, já, adoção. já, já. As pessoas estão entrando. Vamos ver. Vamos guardar esse suspense. Tá. O Vamos pessoal tá para ver. escutar, será? Estão chegando. Oi, Ritinha. Oi, Ju. Oi, Sinara. Tudo bem? Tá tudo ok, Ju? Vocês estão ouvindo bem? A Carla? Eu sei que vocês escutam, porque eu grito, né, praticamente. Valeu, Thaís. Obrigada. Que legal. As mães solo do samba. Valeu, gente. Bom, então, mais uma vez, estamos começando um bate-papo. E nesta noite, o nosso tema será a experiência com uma criança HIV positivo. Muitas pessoas têm dúvidas, curiosidade até, como será essa adaptação, essa chegada da criança ou do adolescente com essa síndrome que hoje em dia não tem cura, mas existe um tratamento bastante eficaz. Então, hoje a gente vai conversar com uma querida, que é a Carla. Eu a conheci através de uma outra rede social. Eu a convidei para vir aqui no canal para a gente conversar sobre o tema e ela prontamente aceitou. Então, eu quero muito agradecer a você, Carla, pela sua Imagina, obrigada a disponibilidade. você. Obrigada a você por abrir essa oportunidade de falar sobre o tema, que é tão importante, né? Sim. Então, Carla, começando o nosso bate-papo, fale-nos um pouco sobre você. Ah, eu sempre tive o desejo de adotar. Sempre, desde pequena. Mas a gente sempre imagina se adotando um bebezinho, né? E daí os sonhos vão mudando. E conforme eu fui crescendo e eu sou professora, eu comecei a ter contato com algumas crianças maiores que também estavam para adoção. E eu comecei a ver o tanto de amor que elas tinham para dar também. E isso foi mudando bastante a minha ideia sobre adoção e sobre a idade que eu queria. Então a gente ampliou já a idade. Então, quando chega aquela lista de perguntas gigantes para a gente fazer, né? Que a gente parece que está fazendo compras, eu e meu marido, a gente sempre conversava, fazia assim, tá, se fosse tal aluna tua, você iria desistir de adotar porque tem isso? Ou porque tem aquilo? E quando a gente falava assim, não, não iríamos desistir, então a gente continuava. E o HIV foi uma dessas coisas. A gente teve. Nós somos do mesmo fórum. Desculpa, gente, vai ter jogo do Corinthians e o pessoal tá fazendo a festa aqui. Faz O- parte. Nós somos da mesma comarca, mas acho que na época a juíza era diferente. E Sim. a juíza, ela passou uma foto de uma menina assim, que é o, digamos assim, o estereotipo de todo mundo, né? Loirinha, do olho claro, toda simpática e tal. E ela falou assim: essa criança já era para estar adotada há muito tempo, mas não está porque ela é portadora do vírus HIV. E daí a gente começou a conversar, eu e meu marido, que isso foi no curso, né? Começamos a conversar sobre será que ter HIV seria uma diferença tão grande pra gente, ia mudar tanto? Demos uma pesquisada, mais ou menos por cima do tema e resolvemos aceitar que a gente ia abrir sim.
para isso. Assim como a gente abriu para deficiência visual, deficiência física, todas as deficiências. Tá. Mas a gente não se aprofundou em conhecimento de nenhuma. A única coisa que a gente tinha colocado era que a gente queria uma menina. E daí ligaram pra gente, depois de uns 6 meses que a gente estava habilitado, ligaram pra gente sobre um menino. Porque do fórum inteiro, nós éramos os únicos que aceitavam com HIV. E ele era HIV positivo. Então, eles falaram: ah, vamos ver, tá dentro da faixa etária, porque a nossa faixa etária ia até 7, 8 anos. Ele tinha quase 4, então estava dentro da faixa etária, estava dentro de tudo que a gente aceitava, só não era do sexo que a gente queria. Aí a gente Sim. resolveu ir conhecer e eu falo que é coisa de Deus, né? Deus sabe o que está fazendo e cai a pessoa certa para a criança certa. Que a Sim. gente tem, às vezes, a mania de achar que menina vai ser mais amorosa, vai ser mais comunicativa, vai ser isso, vai ser aquilo. E nosso filho é tudo isso que a gente pensou, sabe? Ele é perfeito pra gente. Então, a gente fala que a gente tomou a decisão certa de fugir um pouco do nosso perfil mesmo. Que legal. E Carla, eu não me recordo, qual que é a idade quando você encontrou seu filho? Quantos anos ele tinha? Ele, quando a gente conheceu ele, era por volta do dia 26 de outubro. Eu não lembro se a ligação foi no dia 26 e a gente conheceu ele no dia 27, mas foi alguma coisa por aí, de outubro. E a gente conseguiu a guarda no dia 14 de novembro. E ele fazia 4 anos no dia 7 de dezembro. Então foi Ah, bem pertinho dele fazer 4 anos mesmo. que Tava legal. perto ali. Bacana. E você já está com ele há quanto tempo? Já tem mais de 3 anos e meio, quase 4 anos. Maravilha. Bom, Carla, como eu já comentei aqui para os meus seguidores, eu fiz uma enquete há 2 semanas atrás aqui no canal da Adoção para saber um pouco das dúvidas das pessoas, né, que teriam curiosidade. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Se você não souber responder, não precisa ficar acanhada, porque a gente Uhum, aqui está para se ajudar. Então, claro que pela sua experiência, você vai contar um pouco do que você sabe, mas nem sempre da forma como aconteceu com você, é da forma que vai acontecer com as outras pessoas, né? Então a gente está exato. aqui também para entender. Às vezes pode ter alguém. Eu acho que as mães da Laurinha estão aqui também, elas também têm o mesmo perfil que você. Então eu acho que Ah, elas também poderão contribuir de alguma forma. Vamos lá. Bom, uma das perguntas que é muito comum as pessoas se fazerem: existe diferença entre HIV e AIDS? então, vou contar que eu tava olhando agora minhas colinhas, porque Hum, quando a gente foi adotar, que tava tudo certo, que ia sair adoção, tudo, o meu filho, ele é atendido pelo Emílio Ribas, que é líder, né? Assim, ele é um dos grandes nomes. referência, né, no Isso, tratamento. referência, tinha sumido a palavra. No tratamento. Então, eles deram várias coisas para a gente ler. Na época eu li, mas agora para procurar respostas mais fidedignas para as perguntas, eu vim dar uma olhada. Então, assim, o que eu encontrei aqui na fonte do próprio Emílio Ribas é que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que ela vem por conta do vírus. Então, basicamente, a AIDS é a doença e o HIV é o vírus. Então, o portador do vírus não necessariamente está doente. Mas o vírus, o que ele faz? Ele vai acabando com a proteção que você tem no corpo. Então, que eles chamam aqui de linfócitos T, mas que são conhecidos mais como CD4, que é uma das coisas que quem tem filho com HIV vai aprender a olhar sempre no exame de sangue deles. O CD4, que a gente chama para o nosso filho, a gente é muito aberto sobre isso, a gente chama de soldadinhos.
Hum, São os soldadinhos, estão lutando ali. Então, se o CD4 tá alto, ele tá melhor de saúde, ele tá mais protegido para não pegar. Então, duas coisas que a gente sempre olha ali no exame de sangue dele. Se ele tá indetectável, que é uma das coisas que eu vou explicar daqui a pouquinho, e se o CD4 dele tá alto. São as duas partes principais que a gente tem que olhar num exame de sangue de alguém que tem HIV. Então, tem que estar com as duas coisas. Tem que estar com HIV baixo, indetectável ou próximo do indetectável, e com CD4 alto para não pegar as doenças que vão se aproveitar da fraqueza do corpo, né? Então, a sim, gente está sempre olhando essas duas coisas. E aí que está a diferença. O HIV vai estar sempre causando essa baixa na contagem dos glóbulos brancos. E os remédios entram para isso, para aumentar os glóbulos brancos e lutarem contra a doença, que a gente fala para o nosso filho que são os monstrinhos. Então a gente usa bem ludicamente com ele para ele entender. Vamos lutar contra os monstrinhos. Para isso você tem que ter soldadinhos fortes. que Então, lindo. basicamente a diferença é essa. É... Mesmo assim, mesmo quem tem a AIDS, né? A doença da AIDS só é transmitida mesmo pela transfusão de sangue, contato direto sangue com sangue, ou por relações sexuais. Então, mesmo no caso de alguém que tenha AIDS, ela não vai ser transmitida tão facilmente quanto a gente acha. Eu acho que numa luta de diminuir o aumento do HIV, teve também uma questão assim de ter muito medo, gerar um medo generalizado de quem tem HIV e AIDS, e um pouco de preconceito quanto a isso. Mas na realidade não é algo tão preocupante assim, digamos. É, por isso que a gente está aqui, para desmistificar esses mitos, né? Isso mesmo. Então, Olha, assim, pode continuar. então assim, eu vou explicar rapidamente o que é estar indetectável, Tá. para o pessoal entender, porque quando eu fiz a pesquisa, eu acho importante explicar isso. Eu fiz a pesquisa antes de falar com a psicóloga, que a gente sabia que a gente ia passar por todo esse preenchimento do que a gente aceitava ou não. E eles são muito minuciosos, principalmente no tangente ao HIV. Então, quando a gente falou que a gente aceitaria HIV, ela falou: tá, mas você sabe o que sobre HIV? O que exatamente você sabe sobre HIV? Aí eu falei assim: eu sei que mesmo tendo HIV, tem tratamento e minha filha, meu filho vão poder gerar filhos, mesmo tendo o HIV. Então não é essa intensa de que não vai ter uma vida normal. Vai ter uma vida normal, vai viver a idade normal, e com isso eu consegui fazer ela aceitar, assim, acreditar que a gente realmente estava sabendo. Mas no fundo, agora, olhando, eu não sabia nada sobre HIV. Imagina. Que quando eu cheguei no Emílio Ribas e os médicos falavam, tá, eu acho que a primeira coisa que você quer saber é se ele tá indetectável ou não. Eu falava, ah, é? Tipo, não fazia ideia do que era estar indetectável. Então, para explicar o que é estar indetectável, quando se faz o exame de sangue e o exame de sangue sai lá que a contagem é tão baixa do vírus que não é detectada naquele exame de sangue, então acho que abaixo de 200 por mililitro, alguma coisa assim, ele é considerado indetectável. E estando indetectável, a chance de transmissão por relação sexual é inexistente pelos estudos que eles fizeram. E então, por contato social, é praticamente zero. Porque se você for pensar na AIDS, a AIDS mesmo só vai ser
transmitida, se o seu sangue, um machucado, correndo sangue, tocar no machucado da pessoa que tem AIDS, correndo sangue, qual a chance disso acontecer? É mínima. Eu falo assim, num acidente de carro, de repente isso aconteça. Mas no dia a dia é mínimo de ter uma corrente de sangue dos dois lados e vocês tocarem um machucado do outro com uma corrente de sangue. Então, no caso de quem está indetectável, a chance de transmissão, eles falam que é quase nenhuma, praticamente nenhuma a chance de transmissão. E uma das coisas que eu vejo os pais tendo muito medo na hora de abrir o perfil para o HIV é e eu pegar. E de repente meus outros filhos, quem já tem outro filho, pegar. E daí eu me deparei com uma matéria que fala que não existe até hoje nenhum caso de transmissão dentro da família. Então, o uso do banheiro, o uso dos mesmos copos, essas coisas não transmite de forma alguma. Então, não existe até hoje nenhum caso confirmado de transmissão dentro da família. O que, por enquanto, eu tô falando só sobre transmissão mesmo. Mas que Sim. eu acho que é o que dá mais medo nas pessoas, assim. Ai, vai transmitir. Porque, como você mesmo estava comentando comigo sobre a diabetes. Eu acho que as pessoas aceitam melhor a diabetes porque não tem medo de pegar a diabetes. Não vai ser transmissível. E o HIV vai ser transmissível. Pode vir a ser transmissível. Mas as chances de transmissão são mínimas. São muito pequenas mesmo. Sim, sim. Eu falei da diabetes porque alguém me comentou que às vezes, mas isso tem a ver com tratamento, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Mas entrou Uhum. aqui uma pergunta que eu achei pertinente. A mãe solo de adoção falando. A tua família sabe que ele é portador? Sabe? A minha família sabe. A família do meu marido sabe. Mas o mais engraçado de tudo isso foi que quando ligaram, a gente aqui em casa não tem telefone fixo porque a gente não vê a necessidade. Então a gente deixou o telefone fixo da casa da minha mãe. E daí quando ligaram, passaram por alto a informação para minha mãe. E minha mãe, ela sabia que a gente aceitava com HIV, mas ela era contra, assim, ela achava que não, que a gente ia sofrer muito, que eu acho que é o medo maior das pessoas. Você vai sofrer muito com o tratamento, ele vai viver hospitalizado, ele vai. Nossa, vai ser uma coisa do outro mundo para vocês. E hoje em dia ela é uma das pessoas que mais veste a camisa, assim, sabe? Que super dá apoio. Eu acho isso muito legal. Que minha mãe, ela fala com as pessoas, ela conversa sobre isso. E isso eu acho muito legal, assim, da pessoa, quando começa a conviver, ela começa a aceitar melhor, ela começa a ver de outro jeito. Então, eu falo que eu, no começo, eu errei, porque eu ia falar para as pessoas, eu estava lembrando agora, a primeira pessoa que eu contei que tinha HIV. Eu chamei num cantinho, uma amiga minha, eu falei, você não sabe. O meu filho, que ainda nem estava morando comigo, ele tem HIV, assim, sabe? Bem, tipo, para ninguém ouvir e tal. E daí a reação da minha amiga foi a mesma, mas, cara, o que que você tá fazendo? Você vai ter um problema, você vai viver com um problema. E hoje em dia eu chego, sabe, um termo, meu filho, ele é negro, e um termo que é muito usado é empoderamento. Eu falo que eu me empoderei também da questão da doença, do vírus. Então eu chego contando, ó, meu filho tem HIV, ele tá indetectável, ele não vai transmitir, e qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês façam. Então, o jeito que a gente chega, eu acho que cria muito mais o jeito como as pessoas aceitam do Sim. que realmente a doença em si. Então, hoje em dia eu chego, o pessoal sempre me pergunta: você conta na escola? Eu falo: eu conto. Porque eu me sinto na obrigação de contar, não pela chance de transmissão, porque outro dia até vieram falar para mim:
Ah, mas se você sabe que não tem chance de transmissão, por que que você conta na escola? Eu conto na escola porque às vezes tem passeio escolar e ele vai ter que tomar o remédio lá. Às vezes ele tem que sair mais cedo para consulta. E ao invés de ficar gerando mil e uma perguntas na cabeça das pessoas, a professora já sabe o que ele tem, mas já sabe também todas as respostas, entende? Então não gera uma preocupação nelas. Sim. Porque você chega empoderada, você chega dando as respostas para as pessoas. Então, assim, a minha família ficou sabendo antes de mim. Hum, E daí eram meio contra, hoje em dia são super a favor. Mas a família do meu marido, por exemplo, a gente foi contar com o tempo. As pessoas mais próximas, a gente quis dar a chance das pessoas conhecerem o nosso filho antes de falar sobre o vírus. Porque eu acho assim, quando a pessoa conhece a criança, nosso filho ele é muito amoroso. Eu acho que toda criança é muito cheia de luz. Então, quando conhece, não consegue ter preconceito diante de uma criança. Então, eles sabem, a maioria das pessoas da minha família, da família do meu marido, sabem, sim. Para quem eu não conto de forma alguma, quer dizer, tem uma pessoa que sabe, são o pessoal da escola e os amiguinhos dele, porque as pessoas ainda têm muito esse preconceito, tem muito essa sensação. Então eu falo assim, vai saber se o modo de agir com meu filho, ou se não vão falar, ah, não, não fica perto dele, porque não é legal. E daí não tem muito como você combater isso. Então, eu acho desnecessário para as mães dos amiguinhos do meu filho e para os amiguinhos do meu filho saberem disso. E outra coisa que eu uso muito para mim é assim, que meu filho tem que ter direito de contar para quem ele quiser. Quando ele tiver ideia, quando ele souber o que é exatamente, ele tem o direito de daí contar. Então, para essas pessoas ele não vai contar. Mas eu comecei contando para as pessoas que iriam ficar sozinha com ele. Então, para os meus pais que iam ficar sozinhos, para a pessoa que trabalha aqui em casa, que ia ficar sozinha com ele, em alguns momentos, na escola, e isso foi me dando uma força, porque eu vi que realmente o tratamento e o preconceito não era tão grande quanto eu imaginava que seria. E isso me deu muita força de hoje em dia contar das minhas amigas saberem. Amigos do meu filho não sabem, mas as minhas amigas sabem. Então, quando eu passo por alguma dificuldade, eu tô chateada por alguma coisa, eu posso me abrir com essas minhas amigas porque elas sabem. Então, eu falo que eu visto a camisa mesmo. Eu só tento não expor muito meu filho em locais que amiguinhos dele possam estar presentes, só isso. De resto, ele sabe, todo mundo sabe. É bem aberto mesmo. sim. É, isso que você falou é super importante, pontuar essa questão de você escolher também, né, o momento certo de contar para determinado grupo social, porque às vezes é um grupo que não está preparado, né? E aí a forma também como você aborda essa preparação é importante, que nem você foi falar para sua amiga, olha, com todo você já botou um valor que ela não viu esse peso, e aí ela te fez reconhecer, calma, não é um monstro que você está me contando. É uma situação, uma condição, mas que é perfeitamente remediável, né? Vamos ver como é que é Uhum. possível. E hoje é perfeitamente normal, né? A convivência. A Denise, underline Bárbara, falou: o preconceito é oriundo do desconhecimento e por ignorar informações importantes. Aí ela pergunta: como foi o processo de preparação de vocês? Agora o que eu vou falar? A gente tem muito mais perguntas para responder, então eu vou tentar intercalar um pouco perguntas que vocês estão fazendo com as perguntas que eu já tenho
para Carla responder, senão a gente não tem tempo, gente. A gente só tem 1 hora para conversar e o E papo eu vai falo longe, né? demais. Não, mas você tem que falar, afinal de contas a noite é sua. Mas nos Em conte, Carla, vocês tiveram alguma preparação? preparo, vocês estão dizendo em relação ao fórum ou ao hospital? Porque quanto ao fórum, o fórum em si não nos deu preparo. Eles perguntaram se a gente estava ciente do que a gente estava fazendo e foi isso. Quando ligaram sobre o nosso filho, falaram que ele tinha, só que a situação que passaram pra gente, hoje em dia eu paro, eu penso, eu falo assim, eu não sei como a gente aceitou. É que eu falo que a partir do momento que Hum, ligaram, falaram do meu filho, eu senti que era aquela pecinha que faltava. Eu não sei, eu sinto que é isso. Quando a gente começa a ir atrás da adoção, parece que falta uma parte da gente. Na hora que ligaram, falei, era essa a partezinha que me hum. faltava, sabe? Era isso que estava faltando. Então, para mim, pouco importava o resto. Mas quando eu fui ouvir a história mesmo dele, é uma história muito triste, é uma história muito pesada. De ele ter sido tirado da guarda no hospital por maus tratos, ele tá com a cabeça aberta, ele tem uma cicatriz grande na cabeça até hoje e tá toda infeccionada. Ele estava com tuberculose, porque na época ele estava com AIDS, que é algo interessante de se dizer. Você pode estar com AIDS e depois você deixar de ter AIDS, passar a ter só o HIV fazendo o tratamento. Então ele estava com a AIDS, e daí ele teve a tuberculose, ele foi entubado, e a mãe desligou 3 vezes o tubo dele, na Nossa. intenção de fazer alguma coisa. E nisso ela perdeu a guarda. E daí o relatório que foi lido, que foi passado para a gente no dia, era de que quando ele saiu do hospital, falaram que a chance de sobrevivência dele era mínima, que ele quase não tinha chance de sobrevivência, e que se ele tivesse, ele teria atrasos cognitivos muito sérios, porque ele teve perda de oxigenação do cérebro, teve uma série de coisas. E é muito engraçado, porque eu sou professora e eu sei os estágios, os níveis de desenvolvimento de cada criança. E meu filho é muito esperto, ele é muito inteligente. Então eu falo assim, gente, se ele não tivesse passado por tudo isso, ele ia ser o quê? Ele ia ser superdotado, então. Porque pelo jeito como foi passado, e daí falaram que ele vivia internado antes da gente conhecê-lo. Ele vivia internado, ele tinha tido não sei quantas internações, ele já tinha feito até biópsia do pulmão para ver o vírus que tinha no pulmão. Ele era uma coisa assim, meio louca, de tão doente que passaram que ele era. E desde que ele veio para cá até hoje, ele nunca passou um dia no hospital. Ele Ai, nunca amém. teve Sim, continue. uma infecção, assim, ele nunca teve um nada, nada, nada. Ele teve febres, assim, sabe? Ele só Coisa de contraiu o criança amor. normal. Ele contraiu o É, amor. Ele se sente amado e protegido. exatamente. E eu brinco, porque assim, eu tô aqui, tô na cama, tô falando aqui na cama porque eu tenho sinusite. Tá terrível com essa mudança do tempo de São Paulo. E o meu Uhum. filho que tem tuberculose, tem HIV, tem tudo isso, que era pra estar caído, tava até 2 segundos atrás pulando aqui no quarto. Porque eu falei, filho, agora vai ficar um pouquinho no teu quarto pra mamãe poder conversar. Ele tava pulando, dando cambalhota. O pessoal, quando eu falo que ele tem é, bronquite e ele tem pneumonia e tal, o pessoal fala, não, não tem. Eu falo, não, ele tem. Eu tenho como provar isso com raio-x, ele tem. Mas o peso que dão é muito maior. Então, quando a gente foi conhecê-lo, a gente viu uma criança super brincalhona, super feliz, super amável, e que eu falo que assim, abraçou a gente desde o primeiro momento. Que Que a lindo. gente até então estava esperando uma menina, então a gente sabia que não podia levar nada para o abrigo, mas eu sempre levava chuquinha, um
pente. Eu falava, ah, vai pentear meu cabelo, vai isso, vai aquilo. E de repente era um menino. E a gente parou assim e falou, ai tá, o que que a gente faz agora, né? A gente não estava preparado para aquilo. A gente teve um dia para se preparar. Uau! E a gente brinca que assim, é engraçado, é fugindo um pouco do tema, mas a gente está tão preocupado em ser aceito pela criança que a gente esquece o quanto a criança está preocupada em ser aceita por nós. Porque ele odeia futebol, assim, agora, por conta da Copa do Mundo, que ele começou a gostar. Mas ele odiava futebol. E daí a gente pegou e a gente, ah, menino, vamos jogar futebol. E daí a gente falou, vamos jogar futebol. E ele ficou a tarde inteira jogando futebol com a gente, porque ele queria, sabe, ser aceito por nós também. Então é Sim, estava algo. poupando tudo, né? Tava com 4 anos. E é engraçado, porque foi ele quem pediu para ser adotado. Porque os amiguinhos do abrigo dele, ele foi para um abrigo especial, de crianças especiais, que eu falo assim, eu só tenho a agradecer a esse abrigo, porque ensinaram ele o que é amar, o que é amor. Ele é muito amoroso por conta das tias do abrigo, a gente faz questão de ter contato até hoje. Ele escreve, elas escrevem, porque elas ensinaram o que é amor. A família, infelizmente, biológica não conseguiu ensinar isso, mas elas ensinaram. Então ele veio muito amoroso pra gente. Que era o que a gente imaginava de uma menina, digamos assim. Hum, que Então, legal. tudo isso, assim, a gente consegue, na maior parte do tempo, esquecer que ele tem HIV. É uma coisa assim, a gente só lembra mesmo na hora de dar remédio, isso se lembra, sabe? Se não é um remédio normal. É muito legal isso, porque quando você tira os preconceitos da mente, essa situação some mesmo. Tá. Olha, vem uma pergunta da Juliana, que inclusive também é professora, eu a conheço, e ela está fazendo a seguinte pergunta: você sofreu algum preconceito por conta do vírus? Você se recorda-se de alguma situação inconveniente de alguém que você nem esperava, sabe? Você fala, meu, como pode essa pessoa ter essa postura? Então, eu acho que o meu maior problema foi assim, não foi com o meu filho. Meu filho, por ser infância, eu acho que eu me preocupo e eu visto muito a camisa do HIV por isso, porque eu me preocupo com o futuro dele. Quando ele for adolescente, o pessoal começar a pensar: não, ele tem, porque ele não se cuidou, porque ele não se precaveu. E daí eu acho que começam os preconceitos. Por enquanto, ele não sofre. Normalmente, a primeira pergunta que eles fazem é se foi transmissão vertical, que é da mãe. Então, tipo, ah, foi transmissão vertical? Uma das primeiras perguntas que eu recebo é essa. Foi transmissão vertical, foi pela mãe, mas, tipo, não faz diferença. Ele tem o vírus e acabou. É com isso que a gente tem que lidar. Só que, numa das primeiras vezes que a gente foi no Emílio Ribas mesmo, e eu vou dizer assim, o Emílio Ribas tem profissionais maravilhosos, mas essa médica foi muito infeliz, porque a gente, enquanto a gente ainda não estava com a guarda, sempre para ir lá a gente tinha que ir com uma das tias do abrigo, uma das educadoras. E a educadora me apresentou, ó, essa é a mãe dele. Eu não sei por que cargas d'água nem passou pela cabeça dela que eu fosse a mãe adotiva. E daí eu falei assim, e era a médica que ia tratar da pneumonia dele. Então era a que eu tinha mais dúvidas, porque ele fazia bombinha 2 vezes por dia e tal. E daí eu peguei, eu falei assim, eu tenho muitas dúvidas. E daí ela pegou e fez assim, e eu também tenho muitas pra você. Super Nossa. assim, seca. Eu peguei, achei bem estranho, né? Mas continuei na minha. Aí ela pegou ela pegou e falou assim: "Ah, pode fazer suas dúvidas". Aí eu falei assim: "Então, eu queria saber como é que é essa questão da pneumonia, que cuidados que a gente tem que ter, isso e aquilo e tal". Ela falou: "Você tem algum problema respiratório?". Falei: "Tenho todos possíveis e imagináveis. Tenho sinusite, rinite, bronquite, eu tenho tudo".
Aí ela falou, e seu marido? Eu falei, não, ele não tem nada. E os seus pais? Eu falei, também não tem nada. E daí eu comecei a perceber o que estava acontecendo. E o tratamento estava sendo super frio até aquele momento. Eu falei assim, mas você sabe, né? Que eu sou a mãe adotiva dele, eu não sou a mãe biológica. Ela falou, sei, lógico que eu sei. Mas daí começou a mudar assim o tratamento, me tratar, nossa, super bem, super carinhosa. Todas as outras vezes que eu fui lá, ela foi super carinhosa comigo, super gentil, mas naquele dia que ela achou que eu era a mãe, que de repente não tinha tomado os cuidados necessários, ela me tratou super mal. Ela te Então, julgou. exatamente. E foi muito estranho, porque eu não estava esperando aquilo. Porque era óbvio pra mim que eu era mãe adotiva, eu não era mãe biológica dele. Mas pra ela, eu não sei o que que passou na cabeça dela, entendeu? E ela resolveu. E mesmo que eu fosse a mãe biológica e que eu Eu tinha tivesse que acolher. transmitido, ela tinha que acolher, ela tinha que dar todo o suporte naquele momento. Então, o que eu sinto muitas vezes é assim, onde eu sinto mais preconceito é entre os profissionais Que da deveriam entender saúde. as condições. Olha que doido. Deveriam. Então, enfermeiras, muitas vezes, na hora de tirar sangue, médicos, às vezes, que fazem pouco caso ou não ligam. Mas eu aprendi a usar a meu favor. Então, assim, meu filho tá com febre. Eu teria que esperar 3 dias para ir no hospital. Eu vou no primeiro dia. E já chego lá falando: Ó, meu filho tem HIV e eu não quero ver ele doente por coisas desnecessárias, que isso, que aquilo. Então, eu acho que assim, tudo tem seu lado negativo, mas tudo tem seu lado positivo. Eu tento tirar o lado positivo, entendeu? Eu Você virou a encontrei esse leoa. lado e eu uso dele. Leoa. Daí eu vou no médico, o médico já me dá remédio e tá tudo certo, sabe? Até hoje eu só encontrei uma médica que falou assim: não, mas isso não quer dizer nada, você tem que esperar os 3 dias mesmo. Ó, tudo Então, bem. Carla, agora a gente tem uma sequência de perguntas que eu vou tentar para a gente conseguir fazer em 20 minutos, que é o que nos resta, mas vai dar tempo, tá? tá. Qual o tratamento e cuidados necessários? O SUS realmente fornece os medicamentos, né? E como que está hoje o tratamento do seu filho? Tá tudo Então, certinho? Existe algum risco de isso ser extinguido? Porque a gente ouve muito também falar, né? Ai, será que um dia esses medicamentos gratuitos vão cessar? Então, assim, tenta ser um pouco objetiva, porque a gente ainda tem mais coisas para perguntar. A Juliana então, agradeceu. do meu filho, tá ótimo, tá perfeito. O Emílio Ribas, a gente até escreveu para eles, porque como a gente tem um grupo no Facebook de pessoas que ou querem adotar ou já adotaram crianças com HIV, a gente começou a receber relatos do pessoal da Bahia que não tá tendo remédio. Hum, E daí a gente escreveu para Emílio Ribas. E daí, pensando até nisso, eu pesquisei aqui numa das coisas que tinha, e eu queria até deixar que desde 94, 1994, tem que ter os remédios gratuitamente, tem que ter. E que se tiver qualquer problema, pode procurar um site que chama www.aids.gov.br. Então, o que eu falo para as mães que estão passando por esse problema, gente, procura a Diretoria Regional de Saúde, porque eles têm que dar um jeito. O remédio não tem como ser comprado no particular, você só pode receber pela farmácia que atende seu filho, então vai atrás. Bate na porta de todo mundo até você conseguir, porque eles têm sim, é lei e eles têm que fornecer. O do meu filho, graças a Deus, tá tudo certo. Teve uma época que faltou um remédio, que é líquido, e daí eles forneceram em pílula, a gente tinha que diluir meia pílula em não sei quantos ml de água, e daí puxar os ml, mas era tudo coisa que a gente conseguia fazer. Então, o tratamento do meu filho tá perfeito. O que a médica do meu filho falou foi: se faltar remédio, venha, que a gente troca o remédio por algum que tenha na rede.
entendeu? Não é legal trocar o remédio, não é, mas a gente faz essa troca. Então, ficar sem remédio não vão ficar. Sim, com certeza. Bom, hoje em dia, infelizmente, ainda não existe cura, existe sim um medicamento que é bem eficaz, como eu já falei. Fizeram uma pergunta: tem algum dano físico iniciar o tratamento muito cedo? Eu acredito que essa pessoa tenha pensado assim: a criança acabou de nascer e mal pôs o seu primeiro leitinho na boca, já tem que tomar uma dose cavalar de um medicamento que, ou seja, é uma coisa até um pouco agressiva. Eu tenho aqui a resposta de uma mãe. Eu não sei se você teve essa experiência, porque como você, né, É, ele era encontrou com maior. filho. Então. A mãe da Laurinha me disse que ela faz acompanhamento com pediatra, infecto-imunologista, e segundo ele, não afeta nada. Então, eu acredito que isso já esteja previsto, porque de acordo com a idade da criança, que é dada a dosagem do medicamento, né, Carla? Me corrija se eu E estiver errada. Porque eu acho que é, quando era menorzinho, era uma dosagem, foi mudando, né, ao longo do tempo, né? Até mesmo para quase, tornar quase assim, a indetectável. cada 4 meses praticamente muda a dosagem do remédio dele. Porque como ele está em Imagina. fase de crescimento, a gente tem que ir de 2 em 2 meses na médica para ele ser pesado, medido, e daí, com esse peso e medida, eles sabem calibrar. O que eu não entendo direito dos bebês é porque dos bebês é um remédio diferente do meu filho. Se vocês quiserem, eu deixei até aqui do lado, eu posso mostrar os medicamentos do meu filho, tá? Mas o dele é medicamento mesmo. Teve um que durante um tempo foi líquido e hoje em dia é pílula. Tá. Então, assim, vai mudando o estilo. Eu já falei para a médica, pelo amor de Deus, me dá tudo em pílula, porque meu filho engole super fácil e é muito melhor, porque eles tentam colocar um gosto bom no remédio, não conseguem, o gosto é horrível da maioria dos remédios, e mas chama muita formiga. E a gente tem Ai, infestação de formiga em tudo quanto é lugar. Então eu tô louca para virar tudo pílula, que já ajuda bastante. Mas eu acredito que saber a longo prazo quais vão ser os resultados, tipo assim, de uma criança que tomou desde bebê, como ele tomou desde os 8 meses, até a vida adulta, acho que a gente ainda não consegue dar essa resposta claramente, porque a gente ainda não chegou nesse processo, né? O tratamento está em muita mudança ainda. Então, os remédios que eles estão tomando agora, só vamos saber as consequências lá na frente. O que a gente sabe hoje em dia é que eles vão ter o mesmo nível de vida, é, expectativa, né, de vida de pessoas normais. A expectativa deles não muda. Agora, o que acontece? O remédio que você toma, ele dá consequências. Então, por exemplo, meu filho, ele tem as fezes muito líquidas, desde que eu adotei. Então, é uma das consequências do remédio. Mas, assim, entre ele ter uma diarreia ou outra e ele ficar com HIV, é melhor ele ter uma diarreia e outra. Outra coisa que acontece, que entra até na pergunta sobre a diabetes, que eu até peguei aqui também, eu vou dar uma lidinha que a gente precisa da dieta balanceada, porque os antirretrovirais, não a doença daí, os antirretrovirais, os remédios, alteram o metabolismo, principalmente dos açúcares e das gorduras. Então, quem tem HIV, tá tomando retroviral, tem maior chance de ter a diabetes, de desenvolver a diabetes, de desenvolver o colesterol. Então, nosso filho tá no limítrofe ali pro colesterol. A gente tá pegando no pé dele pro colesterol. Mas mesmo assim, ele não tá tomando remédio pro colesterol nem nada. É mais, é só um ó, uma cuidado que tem que alimentação ter com a saudável. alimentação. Tá. Que na realidade todas as mães deveriam ter, né? Com a Sim, alimentação dos filhos. Porque sim, hoje em dia não é só porque ele usa antirretroviral. Eu sou professora, eu vejo um monte de alunos com colesterol, né? sim, sim. Interessante isso que você falou, né? Que ele começou a tomar medicamento aos 8 meses e tal. E aí, então, uma próxima pergunta que temos. É,
É possível ter acesso ao prontuário do parto, mesmo no teu caso, que você encontrou com ele já com mais de 3 anos, quase 4, para ver, pra quem entende, quem é da área da saúde, de repente quer saber quais foram as condutas no nascimento da criança. Então, no meu caso, hoje em dia eu tendo a adoção, não enquanto eu tinha a guarda. A Tá, adoção, pelo que eu perguntei para a médica dele, eu posso ir no hospital e ter acesso a todo esse prontuário. Mas ele sim, não nasceu aqui em São Paulo, ele nasceu em outra cidade. Então eu teria que ir para outra cidade para requerir. Que, sei lá, eu queria ver teste do pezinho, esse monte de coisa. É um desejo que acho que as mães têm. Eu acho que a chance de você ter acesso a esse prontuário, sem ser depois de ter a adoção mesmo ali, é se a mãe entregou já na maternidade. Aí eu acho que entra para o processo. Agora, no processo do fórum, eles não vão ter isso. Até para eles conseguirem o processo para entregarem para a gente sobre todas as doenças, todas as internações e tal, eles falaram que foi difícil para eles, porque eles não têm um representante legal propriamente dita para aquela criança. Hoje em dia eu consigo esse prontuário muito mais fácil, mas naquela época era difícil. E por, por ser juiz, o juiz teria que assinar um termo pedindo aquilo. Então eles tinham as informações básicas. Mas, no caso do meu filho, que foi para um abrigo especial, eles entregaram assim tudo, 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 tudo que você possa imaginar que eles tivessem desde os 8 meses. Então, eu sei todas as internações, todas as doenças que ele teve, tudo, eu sei. Agora, do nascimento dele, ele nasceu com a mãe biológica, ele ficou com a mãe biológica até os 8 meses de idade. Então, eu não sei, não tenho entendi, mesmo acesso a isso. Pode ser que alguns casos tenham, mas no meu caso eu não tive. entendi. Bom, outra pergunta. Até qual idade é possível zerar o vírus em uma criança portadora do vírus, mas que não foi amamentada pela genitora? Porque, para quem não sabe, quando a criança é amamentada pela mãe, também transmite, né? Então, esse caso são três partezinhas assim que eu vou entrar, tá? Então, a amamentação transmite, mas não é só a amamentação, são mais dois casos de transmissão da mãe, da transmissão vertical. É ela não tomar retroviral quando ela tá grávida, então ela passa a chance de transmitir pro filho. E na hora do parto não ser cesárea. Ela não pode ter parto normal, porque seria um momento em que ela estaria machucada, sangrando, e a criança também estaria sangrando, então seria absorvido e o na realidade, para mim, a que eu não entendo mesmo é a parte da amamentação. É a que eu menos tenho conhecimento. Mas, de qualquer forma, nenhuma criança zera vírus. Nenhuma. Então, esse negócio de negatividade, negativou, não existe. Nenhuma criança é negativa. Se ela negativou, é porque ela nunca teve o vírus. O que acontece? Quando a criança nasce, é feito o exame. Só que os exames que nós fazemos, a gente sabe. A gente não faz procurando o vírus. A gente faz procurando os soldadinhos, nesse caso, que lutam contra o vírus. O bebê que estava dentro da barriga da mãe, que tem HIV, vai sair com esses soldadinhos, porque ele estava em constante ligação ali. Só que ele, durante 2 anos, tomando os remédios, pode sumir, pode negativar a presença desses soldadinhos. Se negativa a presença dos soldadinhos, desculpa usar esse termo, é que eu não lembro o termo técnico mesmo. Não, tudo bem. É, então significa que ele nunca teve. Não sei se deu para entender. Ele Então, foi mas aí, exposto, mas ele nunca teve. mas aí a criança não precisa mais tomar medicamento, é isso? Não. Que Não ela, precisa, porque na realidade ela ela não nunca fica teve. nem não indetectável, ela simplesmente
não aparece mais, É chamado negativou-se. de negativado, mas não é que negativou. Ele nunca foi positivo para começo de conversa. Entendi. Ele nunca teve aquele vírus. Só que o que acontece? Entre o sim e o não, tem que se dar o remédio. Para que não. Se a criança tiver, não evolua o vírus, digamos assim. Agora, essa criança que negativou, ela nunca teve o vírus. É simples assim. Ela não teve o vírus, nem deveria existir essa terminologia, entendeu? Seria uma criança, seria somente uma criança de mãe HIV positiva, no caso. Entendi. É, porque costumam dizer que quando a mãe, de repente, oriundos de drogaditos e tal, e a mãe não fez um pré-natal, então ela não tomou retroviral durante a gestação, quando a criança nasce, parece que ela recebe já uma vacina, quando é feito, né, o acompanhamento antes do parto. Ela recebe uma vacina que já tem esse efeito de poder negativar. Foi até onde eu soube, agora não sei se é real. E aí depois eles acompanham para saber se a criança negativou mesmo, ou seja, teve contato ou não, mas como nasceu de uma mãe portadora, isso já está No né, sangue. no sangue da criança. É que Então, nem assim, eu poderia exemplar, por exemplo, se a gente tomar uma vacina e depois a gente for tirar nosso sangue para ver se a gente tem aquele vírus, o vírus vai estar dentro da gente. sim, Mas não sim, significa que a aparece gente uma tá com dosagem muito aquilo. pequena, sim. Exatamente. Então E a você tem criança que é a ter o mesma vírus coisa. em dose menor, mas para que ele saiba lidar com o que vem de fora. Exato, porque tá no mesmo corpinho ali, mas Sim, não negativou necessariamente. Provavelmente essa vacina é assim, para ajudar já a acabar mais rápido com esses vírus que ainda estão presentes na criança. Mas sim, você falou muito bem HIV essa mesmo, questão. essa criança nunca teve. Mas Entendi. para responder essa pergunta sucintamente, seriam até os 2 anos. Só que Tá. não é um exame só que te prova, tá? Você tem que fazer, acho que pelo menos 2 ou 3 exames que provem que o vírus não tá mais lá para você poder falar, realmente meu filho não tem mais o vírus. Entendi. Gente, tem muitos relatos. A gente está com o horário da live assim super espremido. Eu vou tentar deixar também um tempo para a nossa convidada falar um pouco, se ela quiser mostrar os medicamentos, falar da rede social, que eu acho que a sua mãe já falou, ela já te elogiou muito aqui, falando da filha. Inclusive, a Simara perguntou qual era o grupo, ela falou adoção positiva. Obrigada por ter ajudado a gente. Então, Carla. Fala pra gente. Você tem agora uns, sei lá, uns 5 minutinhos, se você quiser, para você falar da sua rede social, quem precisar de algum auxílio, de repente encontra essa rede de apoio no Facebook. E se você quiser também demonstrar os medicamentos, fica à vontade. Então, eu vou mostrar o medicamento porque costuma ser uma das maiores perguntas que a gente tem lá no grupo mesmo, sobre o medicamento. Então, a gente tem esse aqui, não sei se vai focar. Ele tem um Peraí. nome estranho, Ah, é ah, Lopinavir e Ritonavir, mas ele é conhecido como Caletra. E esse aqui, abre pra mim, amor. Ele é pílula mesmo. Aí tem esse que chama Zidovudina, que é líquido, que meu filho fala que é o que tem o gosto pior. E tem o Lamivudina. Então, costumam ser 3 medicamentos, tá? A pílula, deixa eu só mostrar como é que é. Ela é grandinha, mas com o nosso filho a gente treinou com tic-tac, daí é da minha mãe, e ele aprendeu a engolir super rápido. E hoje em dia a gente dá cedo o remédio para ele e ele engole dormindo, assim. Ele tá dormindo como se estivesse mamando uma madeira. Ele pega, ele toma os remédios, vira pro lado e volta a dormir. Então, realmente não é nenhum bicho de 7 cabeças. eu ia te perguntar, tem horário certinho para tomá-los, né? Então, tem, mas é um pouco flexível. O que acontece?
tem que ter horário de 12 em 12 horas. Nós agora damos às 7 da manhã e às 7 da noite, que esse ano foi o melhor horário pra gente. Mas pode atrasar até 1 hora o remédio. Então, ele pode tomar até às 8 da noite. Aconteceu alguma coisa, ele pode tomar até às 8 da noite. Outra coisa que. Ah, uma coisa que eu acho legal de falar é sobre Blipt, se eu não me engano. Que é quando que a gente quase morreu aqui em casa, que o Matheus teve. Ele está indetectável durante um tempo e de repente veio um exame dele detectável. E a gente ficou desesperado. E depois de todo o nosso desespero, porque se tivesse que trocar de medicamento e tudo, ia ter todo aquele processo ruim de novo, de adaptação do remédio e tal. E depois disso, a médica falou: não, a gente não vai mudar o remédio, vai esperar mais 2 meses e fazer o exame de novo. Daí fez o exame de novo e deu negativo. De novo, deu negativado. E daí eu não entendi, eu fui pesquisar. E existem poucas pessoas, mas que passam por esse fenômeno de tomar, de ter essa subida repentina que não passa muito, mas que a gente toma esse sustinho e passa. Que bom. Uma outra coisa que eu queria falar, que é muito fácil. Então, assim, ele vai de 2 em 2 meses na médica, na pediatra infecto dele, e de 4 em 4 meses ele faz o exame de sangue. Tirando isso, é remédio de 12 em 12 horas, acabou. A gente fala para ele, ele leva numa boa. O Emílio Ribas, que é referência, ele tem psicólogas, tanto para os pais quanto para os adolescentes. Tem muita coisa legal, tem inclusive um gibi da Turma da Mônica Sim. explicando sobre o HIV, que chama, acho que é Amigos da Vida, para Amigos quem da quiser. vida. Sim. Amigos da Vida é bem legal, explica bem tranquilamente. Meu filho descobriu e ficou enlouquecido. E uma das perguntas que você tinha me mandado, que eu acho legal de citar, é que assim, sobre quantas pessoas aceitam, né? Eu Sim. fiz uma matéria, eu respondi uma matéria para a Folha, para Folha não, para o Estadão. Eu fiz uma para a Folha no passado e esse ano eu fiz uma para o Estadão. E daí, essa do Estadão, eles passaram as porcentagens certinhas. Então, de 46 mil pessoas que tem no Cadastro Nacional de Habilitação, só 10% aceitam com deficiências. E ainda menos aceitam com HIV. O número é de 5% de pessoas que aceitam com HIV. Então é um número bem baixo. Isso pensando assim, inclusive em pessoas que aceitam com HIV negativado, que na realidade nem seria HIV. Se você for pensar, a criança nem teve HIV. Então, assim, quem aceita HIV mesmo, são pouquíssimas pessoas. O que eu sempre digo no grupo não aceite para andar mais fácil a fila, porque é alguma coisa que você vai ter que conviver o resto da vida, com preconceito, com um monte de coisa. Aceite-se realmente para você não for pesar, mas para mim pesou muito menos do que eu imaginei. Muito menos do que assim, eu tenho muito contato. Meu tio é deficiente visual, minha mãe trabalhou na ACD durante muito tempo, com crianças que tinham minha idade, então eu tenho amigos deficientes físicos, e meu vizinho de infância era deficiente auditivo. E hoje em dia eu vejo, como você falou da diabetes mesmo, a irmã da minha cunhada, ela é diabética, e eu acho que é muito mais difícil para ela do que para ele, porque tem que toda hora estar se furando, toda hora tomando injeção, e o dele são remédios que se engolem. Então eu acho que é muito mais fácil do que as pessoas imaginam de levar. O maior Olha, problema é o preconceito. Carla, infelizmente a live está acabando, faltam 13 segundos para finalizar. E eu quero muito agradecer a você pela sua generosidade, pela sua linda história. Muitas pessoas agradeceram você também, depois você vai poder ver. E assim, gratidão. Muito obrigada, viu? Seu Obrigada a exemplo você por ter lindo de aberto esse vida. canal.